hoje há muitos juízes e médicos e engenheiros que foram formados na Taste África. Porque também era uma preocupação desde o início do meu pai. Era. Aliás, o meu pai, quando aquilo, eu tive que fechar a fábrica, já falamos disso daqui a pouco, e ele entrou em depressão, muito difícil de o tirar da depressão, e a forma que eu consegui tirá-lo da depressão é dizer: pai, a fábrica é cimento e blocos e telhas. O que ficou para sempre foram as famílias que deram um salto social porque o pai lhes deu bolsas de formação. E ele começou a perceber e pronto, finalmente lá conseguiu arrebitar. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo na cadeira do líder Frederico Magalhães, fundador e CEO da Sisqual. É de sucesso, fracasso, resiliência, capacidade de reconstruir que falamos hoje. Bem-vindo, Frederico, é um gosto tê-lo na cadeira do líder. Muito obrigado, Cátia, e obrigado ao Expresso pelo convite. Obrigada, eu. Nasceu e cresceu em Moçambique, de onde saiu em 1974, empurrado pela Guerra Civil e com a promessa de que um dia haveria de voltar. Pouco depois de chegar a Portugal, rumo ao Reino Unido, concluiu a licenciatura em Engenharia Mecânica e mais tarde um doutoramento em Automação na Universidade de Cranfield. Frederico tornou-se professor e investigador, dirigiu o Departamento de Robótica da Universidade, lançando-se ao mesmo tempo na vida empresarial. Fundou em 1988, com 2 alunos, a Integral Vision, que viria a ser vendida anos depois à norte-americana Medar por 10 milhões de euros. Em 1996, tomou uma das grandes decisões da sua vida. Prestes a ocupar o cargo de diretor de operações da Medar, foi de férias a Moçambique e percebeu que a Taste África, empresa fundada pelo pai em 1944, estava à venda. Mergulhou de cabeça. A partir daí, e até à fundação da Sisqual, a história escreve-se de desafios, impasses, fracassos e perdas, uma das maiores perdas, mas escreve-se também de resiliência e capacidade de reconstruir a partir do zero, porque até para desistir é preciso poder fazê-lo. É um gosto tê-lo na cadeira do líder. Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, 1 milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e-tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos. Frederico, que memórias tem desta sua infância em Moçambique? Então, se calhar, para passar por esses todos, é melhor começar com os meus pais. Então, a certa altura, depois da Segunda Guerra Mundial, os ingleses quiseram roubar uma parte do território de Moçambique a Portugal no corredor da Beira. Tinham investido lá em caminhos de ferro, num corredor para servir os países limítrofes que não tinham acesso ao mar, Rodésia, que agora é Zimbábue, Zâmbia, Malawi e por aí fora. E, de facto, os portugueses não estavam dentro de Moçambique, estavam na costa, especialmente por causa da malária, e não ocupavam aquela parte do território. E ele teve que mostrar a ocupação, e na altura os têxteis eram uma indústria forte pelo mundo fora e decidiram montar lá uma fábrica gigante chamada Taste África, que ainda hoje lá está. E o meu pai, que era novo, devia ter 27 anos, foi com 3 filhos
mais a minha mãe para lá para montar essa fábrica. Portanto, depois lá ia por 2 anos e ficou 30 anos. E foi tendo filhos e eu fui o 6º. Portanto, foi assim que eu nasci em Moçambique e cresci em Moçambique. A cidade onde vivíamos, que era Vila Perico, hoje se chama Chimoio, só tinha escola até ao 6º ano antigo, até ao 5º ano. Então os meus irmãos vinham vindo para o Porto, que era de onde meu pai era, para um apartamento que ele tinha lá para continuar os estudos. Quando chegou, portanto já íamos bem. No 5º, quando chegou à minha vez, coincidiu com o 25 de Abril. Sim. Pronto. E eu regressou, não é? Sim. Vieram todos. Vim para o Porto, estudei no Garcia da Horta e ia de férias a Moçambique, porque meu pai continuou lá, portanto nas férias grandes íamos lá. E então fiz o 6º e o 7º ano no Garcia, e no último verão em que fui a Moçambique nessa altura, porque a seguir a isso depois ia estudar para Manchester, e já agora ia estudar para Manchester porque aqui havia passagens administrativas na universidade, os alunos é que decidiam se passava ou não, portanto era uma balda completa e o meu pai não quis que nós estudássemos cá. Mas nessas últimas férias que fui passar em Moçambique, foi em 77, aquilo já estava muito mal, estava muito comunista, havia fome, as pessoas não podiam andar de um lado para o outro, não havia mobilidade e já havia muito sofrimento. E houve um ataque, na altura havia a Guerra da Rodésia, e houve um ataque grande lá a um povoamento, digamos assim, dos terroristas da Rodésia, e houve muitos feridos e mortes, etc. E eu também já tinha amigos que tiveram filhos que morreram por falta de cuidados médicos, morreu a mulher, portanto estava muito afetado com aquilo. E a empresa Taste África, de qual o meu pai era presidente nessa altura, portanto nunca foi dono, mas foi ele que fez aquilo tudo, tinha aviões, porque aquilo no entretanto cresceu muito e já eram 4 fábricas espalhadas por Moçambique, plantações de algodão, extratos de minerais, etc, etc. E portanto tinha aviões privados, e nós no dia em que eu vim para Portugal, para depois ir para a Inglaterra em 77, passámos pelo aeroporto e havia pessoas no aeroporto à espera de serem salvas, a morrer com gangrena ou com outros problemas da guerra, e nós passámos por eles, fomos para o avião e saímos dali, e senti um contraste tão grande entre as sortes que nós temos. E portanto naquela saída que eu não sabia se ia ser para 5 anos, 10, 20 ou 30, eu prometi a mim mesmo e prometi a Deus que um dia havia de voltar lá para ajudar os meus amigos. Pronto. E assim foi. Muito mais tarde. Acabou por voltar mais tarde e também já lá vamos. Frederico, forma-se em Engenharia Mecânica, portanto no Reino Unido, e conclui o doutoramento também em automação, mais tarde, e ao mesmo tempo que faz carreira académica, portanto como professor, como investigador. O que é que o fez nessa altura avançar para a criação de uma empresa com 2 alunos? Então, eu, no entretanto, quando decidi fazer doutoramento, eu ia dizer já tinha 22 anos ainda, mas não, achei que já tinha 22 anos e era apaixonado e casei-me. Portanto, casei-me com uma rapariga chamada Stella, foi para lá comigo viver e que foi fazer engenharia agrónoma. Ao mesmo tempo que eu fazia o meu doutoramento, eu fiz o doutoramento a trabalhar. Pronto, e tivemos o primeiro filho e depois no fim do doutoramento fui convidado para professor na universidade. A Stella não gostava de morar em Inglaterra e eu disse-lhe: Stella, convidaram-me para professor, eu acho que é uma oportunidade muito grande, não te importas de ficar mais 3 anos, era um convite de 3 anos, e ela aceitou. Portanto, fiquei professor, não foram 3 anos, foram 5, e ao fim dos 3 ou 4 anos eu comecei uma atividade de visão para robôs, porque na altura os robôs não tinham visão, hoje já têm bastante, e patenteei, eu e mais um dos meus alunos, patenteámos esses algoritmos de visão e começámos a ter muitas solicitações de empresas, porque Cranfield, a universidade chama-se Cranfield, trabalha muito com empresas, com Rolls-Royce, British Aerospace, Ford e por aí fora. Então eu apercebi-me que havia algo muito importante que tínhamos em mãos e que valia muito dinheiro. Pronto, e como eu queria ganhar muito dinheiro para ir ajudar os meus amigos, fui ter com a Stella e disse: olha, eu tenho aqui uma oportunidade,
eu sei que está na hora de irmos embora, mas tenho aqui uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu, como engenheiro de robótica em Moçambique, não vou conseguir ajudar ninguém. E eu queria montar esta empresa, então eu queria que ficasses cá mais 5 anos para montar a empresa, desenvolvê-la e vendê-la, e depois, com esse dinheiro, logo se vê se já dá para ir a Moçambique ajudar ou não. Porque a ideia, o foco era sempre o regresso a Moçambique. Sempre tinha, mas sem prazo, porque Sim. era impossível morar em Moçambique, porque havia a guerra civil, etc. Mas o foco o meu sonho era esse, exatamente. E então, essa foi a razão, e montei então a empresa, a Integral Vision, com 2 alunos meus, e o primeiro empregado foi um terceiro aluno, um terceiro aluno meu. Esta primeira experiência sua como empreendedor, o que é que lhe ensinou? O que é que retirou dessa primeira experiência? Passar de uma carreira académica de investigação para o mundo empresarial é um caminho às vezes um bocadinho complexo. Muito sofrimento, sim, mas muitas lições de empreendedorismo. Então, acima de tudo, quando se monta uma empresa, há vários tipos de empresas, não é? Hoje em dia há muitas empresas, startups, que se montam para vender antes de terem um negócio sustentável. É um tipo de modelo. A minha empresa era para ter um negócio sustentável. Nessa altura não havia muito esse negócio nos Estados Unidos já havia, mas no resto do mundo não. Quer dizer, vendiam-se depois delas já mostrarem que conseguiam entrar no mercado. Então, é um caminho muito, muito complicado, porque nós somos otimistas, porque se não se fosse otimista não se montava uma empresa, não é? Isso ainda continua a ser assim. Continua a ser assim, e normalmente falhamos com as nossas perspectivas, não é? E então há muito sofrimento porque as coisas correm mal, a gente endivida-se, trabalha, sábado, domingo, noites, por aí fora. E então a coisa principal que se deve ter em conta é não estar sozinho, nem serem só 2. Quando há 3 pessoas a fundar uma empresa, quando um está muito mal, os outros 2 puxam por ele. Pois quando o A se pega com o B, há sempre o C que desempata, para pacificar, sim. E então nós, como éramos 3, eu acho que isso foi muito positivo, porque não se consegue estar a 100% dias e dias seguidos sem se cair de vez em quando. Então, e também não se consegue, é como em casa, quem convive não consegue conviver sem haver má comunicação e sem haver atrito. E portanto, haver um terceiro que não está nesse atrito ou que não está em queda é muito importante. Portanto, aprendi isso e aprendi que tem que se trabalhar muito e tem que se acreditar muito. E depois outras lições, a coisa se calhar principal que eu fazia, porque nessa altura eu era também CEO, era a certa altura a empresa começa a crescer e nós andamos a fazer trabalhos que não acrescentam valor. Por exemplo, a empacotar câmaras e software para enviar pelo correio ou ir levá-lo. Pronto, isso não acrescenta valor. Então eu entrei na disciplina todos os meses parar, durante meio-dia, e olhar para trás e pensar o que é que eu fiz que foi só tratar de urgências e o que é que eu fiz que foi importante para a empresa. Pronto, isso foi uma das lições que aprendi, que ainda carrego comigo hoje. E fazer essa gestão de priorizar aquilo que é verdadeiramente relevante e que depende exclusivamente de nós, daquilo que podemos delegar nos outros. Exato. E recrutar pessoas para fazerem aquilo que se pode delegar. Então o exercício é não andar a fazer sempre o que é urgente, mas fazer o que é importante. Porque se não temos cuidado, como o urgente está na nossa cabeça, o instinto é de andar a tratar do urgente. Apagar incêndios, como se costuma dizer, não é? Fica para mais tarde. Porquê é que decide vender a empresa na altura à Medar? Vende por 10 milhões, não foi na altura? Sim, até vendi por mais, mas na altura em que depois vendi as ações já só valia 10. Já só valia, pronto. Mas quando vendi vendi por 20 milhões. Porque nós ficámos com ações da Medar. Sim, portanto, a Medar continuaram, porque o Frederico continuou depois a trabalhar com a Medar. E a Medar era cotada no Nasdaq. Okay. Então os sócios da Integral Vision ficaram com 10% da Nasdaq. Okay. E porque eu, quando decidi montar a empresa, já era com o objetivo de a vender ao fim de 5 anos. Não decidi vender durante... Ok. Portanto, já era fazia parte do seu plano, do seu projeto. E fazia parte do seu projeto continuar ligado à empresa depois disso? Ou não? Não. Eu tinha 2 razões para vender a empresa. Primeiro, porque já a montei para vender, porque queria ter dinheiro para poder ajudar os meus amigos. E claro que o dinheiro serve para muitas outras coisas, para ter liberdade de escolha, para comprar casas, etc. Mas eu tinha aquela ambição.
E depois porque, no entretanto, eu já tinha 3 filhos em Inglaterra e tinha, como imigrante, tinha a perfeita noção de que se os meus filhos, que eram nessa altura, os 3 mais velhos são rapazes, ficassem a ver a Inglaterra a partir dos 12 anos, os rapazes pertencem ao sítio onde vivem entre os 12 e os 17, ou os 13 e os 17. E ia ficar sem eles, porque um dia eu ia voltar para Portugal, porque não queria. E eles iam querer ficar. E eles iam querer ficar. E então, a minha ideia era sair de Inglaterra. Tanto assim foi que, quanto a escola, eu montei a escola ainda estava em Inglaterra. Ok. Porque já tinha o objetivo de um dia vir para Portugal e ter cá alguma coisa sim, que me pudesse ocupar. Então, eu saí da Inglaterra em 96 e já tinha montado a Integral em 90, a escola em 92. Uhum. É. Frederico, como é que se faz a transição de ser CEO de uma empresa que se criou, como era o caso da Integral Vision, para continuar, no fundo, a trabalhar no projeto que se criou, mas não sendo o líder desse projeto, trabalhando para outros? É fácil fazer essa transição? Que desafios é que isso comporta? Passar de líder a liderado, digamos assim, ou de empreendedor a empregado, a trabalhador? Pois, eu não senti dificuldades. Eu acho que o principal problema é se a nova estrutura para quem trabalha não percebe do produto ou não tem inteligência, não está à altura, deve ser insuportável. Só que a Medar, nós fomos comprados pela Medar, nós éramos a estrela da Medar. Portanto, era o futuro deles. Portanto, éramos muito pesados, a equipa com quem trabalhava era muito capaz e inteligente e gostei muito da experiência. Não tive nada de negativo, gostei mesmo muito. E aquilo abriu-nos portas a um mercado gigantesco, não é? Porque os Estados Unidos é um mercado gigantesco. Portanto, só posso dizer coisas boas dessa minha reintegração noutra estrutura em que eu não era o Big Boss. Sim. Não, porque às vezes essa transição é difícil. Há alguns líderes, por exemplo, que já recebemos aqui em estúdio e que falam disso. Líderes que venderam o seu projeto a outras empresas e que permaneceram até durante uma fase de transição nesse projeto e que apontam algumas dificuldades de integração, até de uma assimilação de uma cultura empresarial que é diferente daquela que criaram para o seu projeto, e isso comporta ali alguns desafios, não é? Sim, eu acho que se a visão não for a mesma é impossível. É impossível para quem nos compra e para nós próprios. Temos maus hábitos, não é? Portanto, se a visão não for comum é muito difícil. Mas não me aconteceu. O Frederico regressa a Moçambique pela primeira vez depois de muitos anos, mais ou menos nessa altura, quando estava prestes a assumir uma função de CEO. Exato, na Medar, nos Estados Unidos. E nessa altura, quando regressa, percebe que a Text Africa, a empresa que o seu pai tinha ajudado a construir, estava à venda. Ainda hesitou na decisão de reconstruir a fábrica ou foi imediato? Deixe-me só ir um bocadinho atrás. Sim. Quando se vende uma empresa à outra, normalmente não se pode usufruir do dinheiro durante uns anos para evitar que as pessoas sejam incorretas. E portanto, quando eu vendi a Integral à Medar, tinha 2 anos antes de poder vender ações. Sim. E coincidiu esses 2 anos passarem com ser convidado para CEO. Eu já era vice-presidente executivo da empresa, mas CEO tinha que ir para lá viver. Portanto, durante esses 2 anos eu ia e vinha, passava lá 15 dias por mês, mais ou menos. Nos Estados Unidos, sim. Não é? Sim. E depois, no entanto, a minha família, com a tal preocupação dos meus filhos não ficarem ingleses, já vivia no Porto. Sim. Então eu tinha o triângulo de fazer Farmington Hills, que é em Michigan, Londres, Bedford, que era onde morava, onde tinha a Integral Vision, e Porto. Andei 2 anos a fazer isso. E depois eles convidaram-me e eu fui lá escolher as escolas dos filhos, casa, pronto, tudo. A organizar a minha vida. Só que eu já podia mexer no dinheiro, então eu disse ao meu chairman, que era o Charles Drake, na altura, disse assim, olha, ok, eu aceito isso, mas eu preciso de uma sabática de 3 meses, porque este dinheiro que eu ganhei para ir ajudar os meus amigos em Moçambique e eu quero ir a Moçambique ajudá-los. Então eu meti-me no avião para ir a Moçambique, para ajudar os meus amigos. Normalmente, como a economia em Moçambique ainda está muito básica, vai-se ajudar com um amigo que monta uma empresa de transportes, de passageiros ou de mercadorias,
ou um cabeleireiro, ou um restaurante, Pequenos negócios, ou uma não é? moagem, Locais. sim. E então eu fui lá após ajudar com isso. Só que quando fui lá, e já agora fiquei na cama onde cresci dos 0 aos 15 anos, foi uma coisa incrível. Na casa que tinha sido decorada pela minha mãe, estava igual ao que estava há 20 anos antes. Descobri que a fábrica que o meu pai tinha construído estava fechada e que tinha 3.400 pessoas na iminência de serem despedidas e que estava à venda. Então, quando me apercebi disso, telefonei ao meu pai e disse: pai, a Testáfrica está à venda. E no entretanto, há aqui um detalhe importante. O meu pai, a certa altura, na Integral, quando eu percebi que aquilo ia dar muito dinheiro, convidei-o para sócio. Ok. E ele ganhou, investiu 150 mil euros e ganhou 3 milhões em 2 anos. E eu disse: pai, aquele dinheiro que ganhou, a Integral, mais o que eu ganhei, vamos comprar a Testáfrica. E ele sorriu e disse: vamos lá. Então, porque eu não tinha conhecimento para tomar conta de uma fábrica de têxtil, não percebia nada de têxtil. Claro que nós, quando temos um pai em casa, percebemos de coisas às vezes sem saber. Sim. Portanto, percebia alguma coisa e percebia de gerir. Mas foi ele que recuperou aquilo tudo e eu dedicava-me à parte financeira e à parte comercial. Porque, Frederico, a fábrica, só para contextualizar aqui, não era só a fábrica, não eram só essas 3.000 e tal pessoas, ou 3.000 e tal famílias, não é? Era uma escola, era uma comunidade em redor, não é? Tudo isso. Sim, são 400 casas, centro de saúde, instalações de desporto, escolas. Portanto, era basicamente a vida dessas 3.000 e tal pessoas que trabalhavam ali. Igrejas, não é? Com tudo. E depois tinha uma área agroalimentar para a fábrica, porque o meu pai tinha muito, e a minha mãe tinha muito esse vetor de ajudar socialmente. Portanto, aquilo tinha escolas para crianças, escolas para adultos, leite para os trabalhadores, pão. Portanto, era um mundo. Era uma cidade. Era uma cidade. E mergulha nesse projeto assim sem hesitar. Portanto, a função que ia exercer nos Estados Unidos... Meti-me no avião e aos Estados Unidos falar com o Charlie Drake. Disse: Charlie, aconteceu isto assim, peço desculpa, eu não consigo voltar para cá. Ele correram-lhe lágrimas à minha frente e disse: os homens têm que fazer o que têm que fazer a cada altura, vai-te embora. E fui. Qual era o seu objetivo quando decide recuperar a fábrica? Era criar riqueza em Moçambique. É a coisa que mais falta faz nestes países que estão com falta de desenvolvimento, é criar riqueza. O que é que acontece? Se não houver empregos, a riqueza é muito vulnerável, porque está à mercê do clima, está à mercê das pragas, está à mercê de tudo. Portanto, porque é que existe fome e desgraças em África? Porque não têm emprego. As pessoas sobrevivem com subsistência própria. Só como não há emprego, não há criação de riqueza, só há criação de sobrevivência, são vulneráveis a qualquer intempérie, a qualquer contrariedade. E, portanto, eu era criar emprego, criar riqueza e fazer muito o que ainda faço hoje, que é que as pessoas se formassem. Quer dizer, que as pessoas se tornassem médicos e juízes, e engenheiros, etc. Era que, no fundo, que aquela fábrica fosse um elevador social para aquela comunidade. Sim. Uma âncora para aquela província toda, sim. Que já tinha sido 30 anos antes, não é? Hoje há muitos juízes e médicos e engenheiros que foram formados na Testáfrica. Porque também era uma preocupação desde o início do meu pai. Era. Aliás, o meu pai, quando eu tive que fechar a fábrica, já falamos disso daqui a pouco, sim. E ele entrou em depressão, muito difícil de o tirar da depressão, e a forma que eu consegui tirá-lo da depressão é dizer: pai, a fábrica é cimento e blocos e telhas. O que ficou para sempre foram as famílias que deram um salto social porque o pai lhes deu bolsas de formação. E ele começou a perceber e pronto, finalmente lá conseguiu arrebitar. O que é que não corre como esperado? Portanto, a fábrica acaba por fechar no ano 2000. O que é que falhou neste processo, Frederico? Então, o que é que aconteceu? Mal comprei a fábrica, fiz isto depois de a comprar e não antes, portanto a emoção era tão grande. Isto é uma lição. Com negócios não se pode pôr o sentimento acima da razão. Mas pronto, eu sou otimista, senão não fazia estas coisas, e fui otimista demais.
Mas mal comprei a fábrica, comecei a fazer as contas para perceber como é que ia explorar aquilo e pôr aquilo a ganhar dinheiro. E uma das coisas que conseguia fazer era exportar tecido para a Europa, para o norte da Europa, chama-se pano cru. Portanto, havia um mercado para isso e a fábrica já em anos anteriores tinha feito isso. Isso é uma coisa que se consegue fazer rapidamente porque tem pouco valor acrescentado, passa por menos máquinas, é uma coisa que se põe a trabalhar rapidamente. Pronto, e assim fiz e apercebi-me que, pelas contas que fazia, que aquilo dava emprego a 1000 das pessoas, no máximo. 800 pessoas, dos 3.400. Nesses 3.400, 2.500 eram trabalhadores de fábrica, 900 tinham reformas. Porque como não havia reformas antigamente, a fábrica dava reformas. Okay. Portanto, afetava 3.400 pessoas, mas os empregos eram 2.500. Pronto, com as contas feitas, fui ter com o Presidente da República, que era o Joaquim Chissano, e expliquei, olha, isto é assim, esta fábrica a exportar pano cru, que é o que eu consigo fazer agora, emprega 800 pessoas. Se vocês protegerem o mercado de roupa em segunda mão, especialmente roupa em segunda mão, e de importações da China e da Índia, nós conseguimos empregar 3.000 pessoas. Conseguimos subir dos 2.500 para os 3.000. E com boa vontade eles, claro que sim, não faça isso, digam-nos o que é que precisam para nós criarmos essa proteção e vamos para a proteção porque nós o que precisamos é de postos de trabalho. Pronto, e nós acreditámos nisso, não havia razão para não acreditar e começámos a investir no sentido de criar produto com maior valor acrescentado. O que é que acontece nestes países da África que não se protegem? A roupa em segunda mão, eu compro umas calças por €1, completas, com zips, botões, presilhas, etc. E o tecido custa se calhar €1,50. Portanto, ninguém compra tecido para fazer calças. As calças da Europa e dos Estados Unidos, que muitas vezes foram usadas 2 ou 3 vezes, aparecem lá novas e de graça. Pronto, então não é possível uma coisa destas ser viável sem se proteger. Então assim foi e passou-se, e nós lá entregámos as medidas de proteção e passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e as medidas nunca mais se implementavam e a fábrica a perder 150.000 euros por mês porque estava na expectativa de que isso acontecesse. Dessa legislação, não é? Até começámos a insistir mais e percebemos que nunca ia ser aplicada a proteção porque o Banco Mundial, que é quem toma conta, quer dizer, quem ajuda estas economias a recuperarem, porque o Banco Mundial ajuda com muito dinheiro para infraestruturas, estradas, pontes, para hospitais, para escolas, que são os 3 pilares fundamentais de uma sociedade, não é? E, portanto, o Banco Mundial é muito importante, é mesmo crucial para a recuperação destes países. Só que assenta-se numa política completamente liberal de economia, que funciona bem em economias avançadas, porque numa economia avançada onde há capital acumulado, dinheiro e capital humano, se de repente deixa de haver proteção disto ou daquilo, as pessoas adaptam-se porque têm gente com outras competências de recursos humanos e dinheiro para se adaptar. Em África não há isto. Portanto, se atrofiam a possibilidade de uma fábrica têxtil ou de uma fábrica de pneus, ou seja o que for, de continuar nessa área, de repente não há gente para ir fazer uma fábrica de microchips ou de microfones claro. Ou do que for. Sim. Portanto, fecham. E o Banco Mundial tem essas coisas todas boas que disse, tem esta coisa de mal. Não diz que os países têm que se ingrar com aquilo em que são naturalmente bons e não aceita a proteção. E, portanto, não deixava implementar as regras que o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou, que eram 11 regras, e pronto, ficámos a perceber que aquilo não ia acontecer. Não tínhamos hipótese. Frederico, sente em algum momento que esse problema que acabou por se colocar foi falta de análise da sua parte, ou seja, que se calhar deixou a emoção falar mais alto do que o racional do empresário na decisão que tomou para este projeto? Óbvio, ninguém vai dos Estados Unidos para Moçambique se for por racionalmente, óbvio. Mas tinha a expectativa de que pudesse ter um destino diferente, não é? De que isto pudesse de facto ser... Completamente. Pudesse ser revolucionário mesmo para Moçambique. E fui enganado por acreditar que o governo que era autónomo nestas coisas, mas não era. Quem manda nestas coisas é o Banco Mundial. Porquê?
Se o governo vai contra as regras deles, eles cortam-lhes as vasas e pronto. Portanto, onde eu fui enganado foi aí. Porque se eu não tivesse acreditado que o governo conseguia fazer, tinha passado para as 1000 pessoas e há tempo de me adaptar. Tinha redimensionado. Era. Deixe-me colocar-lhe uma questão. Eu se calhar sei a resposta, mas teria feito alguma coisa diferente neste processo, sabendo de antemão que isso não avançaria, além dessa questão do eventualmente redimensionar. Mas avaliaria, por exemplo, se faria sentido investir na fábrica ou não? Há uma lição. Nestes países não se pode confiar em que o governo vai fazer. Tem que se fazer as contas, as análises com as leis que existem e com a realidade que existe. Não se pode acreditar que vai mudar uma lei. Não se pode. Não importa o que dizem os ministros, se a gente acredita que a coisa vai mudar no futuro por causa de uma lei, está a racionar mal. Portanto, não pode. Essa fase, Frederico, foi uma fase complexa para si, porque à medida que a situação da fábrica se degradava, também enfrentou um golpe familiar, um duro golpe familiar. Sim, mas foi pior que isso, porque quando eu percebi que a fábrica dificilmente seria viável, eu, no entretanto, andava entre Portugal e Moçambique, porque não é? Tinha a sua família cá. Tinha a minha família no Porto. E eu pensei, eu não posso desistir sem estar aqui como tinha estado na Integral Vision, Sim. noite e dia, a tentar tudo e mais alguma coisa. Então pedi à Stella para ir com os filhos para o Chimoio, que hoje Vila Peri chama-se Chimoio, que é uma cidade que, se for lá, é bom para ir fazer caridade, mas para viver em família é uma coisa impensável, não é? Depois há os problemas de não haver cuidados de saúde, e há doenças, e há muitos desastres, e não há escolas, e não há um cinema, não... Pronto, então os meus filhos foram para lá com a Stella, os mais velhos, um ficou no Porto, o Frederico, os outros dois, João e o Tomás, foram estudar para o Zimbábue, e a Sofia, que era bebé, tinha 2 anos, ficou connosco no Chimoio. E a Stella mais uma vez resignou-se por um sonho meu, por um sonho que ela devia achar que era maluco, mas pronto, lá foi, e portanto foi para Moçambique. Eu disse, vem durante 1 ano e eu vou estar 1 ano a trabalhar, e se não conseguir decido o que é que faço com a fábrica. E nesse entretanto, quando estávamos a montar uma casa para podermos lá viver, e ela foi às compras da África do Sul e teve um acidente de viação e morreu. Ela e mais uma amiga que também é no carro. Pronto, e isso tudo foi na altura em que eu já estava lá desde junho a tempo inteiro, portanto isto foi em novembro, em que já tinha percebido que não ia conseguir recuperar aquilo e que ia ter que fechar. Portanto foi ao mesmo tempo. É nessa altura que regressa, portanto, Frederico fica com os seus 4 filhos e decide regressar a Portugal nessa altura. Sim, não, nesse dia agarrei nos meus filhos e vim por onde eles tinham amor e vim-me embora. Deixe-me colocar-lhe uma questão, Frederico, e o Frederico me dirá se responde ou não. Na altura, a primeira vez que saiu de Moçambique, tinha prometido que voltaria. Sim. E prometeu alguma coisa desta vez quando saiu? Não. Prometi que ia fazer o melhor possível pelos meus trabalhadores. E sofri muito. Porque sempre tinha que voltar lá muitas vezes para conseguir isso, e sofria muito sempre que lá voltava. E foi a maior batalha da minha vida, conseguir tratar bem dos meus trabalhadores. A fábrica foi, entretanto, vendida? Não. Ou não? Fechou mesmo? Transformei-a num parque industrial, ainda é minha, e está lá, e alberga alguns 1.500 a 2.000 trabalhadores de outros. Sim. Portanto, transformei, alugo espaços e há outros que lá trabalham. Mas essas 3.400 pessoas que são pobres, ficarem sem emprego é uma coisa muito complicada. Sim. E como eu não tinha dinheiro para os indemnizar, muito mais complicado era. Mas consegui indemnizá-los todos. Todos foram à sua vida. O problema eram os mais velhos. Os mais velhos não conseguiram outra vida. Mas a maior parte conseguiu reformas. Uhum. E eu paguei a diferença para atingir a reforma. Pronto, essa foi a minha batalha. Isso prometi e concluí. Frederico, em Portugal, recupera a Sisqual, que já tinha fundado. Foi bem, recupera. Eu tinha montado a Sisqual porque a Moçambique eu nunca tinha tido o objetivo de ir para lá viver. Sim. Achei que seria impossível. Portanto, tinha montado a Sisqual para um dia que viesse para Portugal ter um projeto.
E um dos meus sócios é o meu cunhado, que é o António Godinho, que é professor de informática. No entretanto, ficou a tomar conta da escola durante aqueles anos. E quando eu voltei, ele estava à frente da escola, ele disse-me: olha, Dico, que ele está tão por Dico, a família, eu vou retirar-me da escola para tu poderes ocupar o teu lugar. Portanto, foi uma pessoa fantástica e assim fiz. Mas isto foi, portanto, em tipo 99, mas eu não tinha condições psicológicas para começar um novo projeto e andava muito amarrado a salvar os meus trabalhadores em Moçambique. E depois, no entanto, casei, portanto, recuperei as minhas condições psicológicas e comecei a conseguir resolver as coisas em Moçambique. Então, em 2001, depois de já ter estas coisas mais ou menos alinhavadas, agarrei-me à escola. Uma das coisas que eu aprendi na vida, e a gente aprende isso especialmente com os exemplos de Moçambique, que vê tanta felicidade e não percebe como, na ausência de qualquer bem, na ausência de tudo. O segredo da felicidade, para mim, é ser-se agradecido. E então, se nós, pelo meio destes turbilhões todos, conseguirmos continuar a ser agradecidos por coisas boas que continuamos a ter, nós continuamos a ultrapassar estes problemas. E eu não queria passar à parte do trabalho sem dizer que sou muito agradecida à minha mulher Rita, que realmente me ajudou a tomar conta de 4 filhos, e foi graças a ela que eu recuperei psicologicamente e pude agarrar outra vez numa empresa. Liderando uma empresa que produz precisamente software dedicado à gestão de talentos e gestão de recursos humanos, é uma visão mais tecnológica ou mais humana? Acha que há possibilidade de um dia virmos a ser liderados por máquinas, por exemplo? Nada disso. Completamente humana. Completamente. Cada vez mais. O mundo... Há sempre pessoas a nascer péssimas, não é? Não quero falar de nomes, mas toda a gente sabe. Os que estão na berra. Mas o mundo está sempre a evoluir do ponto de vista das regras sociais, não é? E não está a andar para trás nessas regras sociais de ser cada vez mais humano, e as máquinas sem os homens não fazem nada. Vai continuar assim, graças a Deus, e há muita coisa para fazer ainda na parte humana, na parte do trabalho, mas o Covid veio ajudar muito a melhorar a forma como as pessoas são tratadas, especialmente as mães que tinham vidas infernais. Por exemplo, que na minha área de software, nós hoje em dia vamos ao escritório uma vez por semana porque eu obrigo a ir para que haja trocas de informações, aprendizagem, convívio. É o dia em que se trabalha menos. Mas quer dizer, aquela pressão que havia de ter que se acordar os filhos, vesti-los, levar à escola e estar a horas no escritório, é uma evolução humana fantástica. Quem conseguiu livrar-se disso, não é? Frederico, mas há muitas empresas a ponderarem precisamente o regresso ao escritório, ou seja, um retrocesso, diríamos, nessa matéria. Como é que vê isso? As pessoas não vão aceitar. Há trabalhos que são inevitáveis, óbvio, não é? Não posso estar a trabalhar num hospital ou ser condutor de um autocarro. Em trabalho remoto, não dá. Agora, onde o trabalho permite, não é razoável que se exija isso. Portanto, as pessoas vão votar com a escolha das empresas para onde vão trabalhar. É inevitável. Sim. Pode haver uma resistência, mas ficam com os quadros vazios, não é? Não há hipótese. Ou se quiserem crescer e recrutar, mesmo que não fiquem com os quadros vazios, não vão conseguir aumentar os quadros. Não vale a pena imaginar que isso não é assim. Frederico, como é que vê o papel de um líder no contexto empresarial atual? Qual deve ser, na sua perspectiva, a grande missão de uma liderança numa empresa? Depende dos sonhos do empresário, não é? Eu acho que se nós queremos ser um bom líder, nós temos que ser verdadeiros, não é? Não podemos ser mentirosos. É a primeira coisa, tem que ser verdadeiro, porque para ser líder, a principal coisa do líder é que confiem nele. Porque tem que confiar no seu sonho, tem que confiar no que ele diz, tem que confiar quando ele diz, olha, não está a correr bem com a empresa ou contigo. Tudo vai parar à confiança. Portanto, a primeira coisa é confiança. Depois tem que haver uma visão, realmente um sonho partilhado. E depois daí vem uma cultura partilhada.
Portanto, eu acho que tendo essas três coisas e havendo bons vendedores, eu que sou de uma empresa tecnológica, digo muitas vezes, a coisa mais importante de uma empresa é ter bons vendedores. O resto segue-se, porque boas pessoas a gente arranja. Há boas pessoas a quererem trabalhar muito, muito inteligentes, e se nós os conseguimos organizar bem, a dar-se bem, a parte do sonho tecnológico nós conseguimos manter. Mas sem vendas não há nada para ninguém. Que competências, Frederico, é que considera que vão ser mais importantes para liderar equipas no futuro? O que é que tem que ter um líder do futuro para ser um líder extraordinário? É o mesmo que agora. Acha que não vai mudar muito com estes desafios todos que estamos a ter de inteligência artificial, de uma economia a funcionar cada vez a uma velocidade mais acelerada, a exigir reajustes de direção constantes? Portanto, eu vou-lhe dizer o que é que vai mudar, que é bom para o mundo. Nós estamos num mercado, em muitas áreas, onde não há pessoas para trabalhar, certo? Na Europa é por isso que precisamos de imigrantes, é por isso. E então, os líderes que havia líderes com muita inteligência e muita força de trabalho e muita visão, mas que não eram humanos, hoje, se as empresas deles não tiverem humanização, não vão atrair o talento. Portanto, o líder da amanhã, se não for muito humano, não vai conseguir vingar, não vai conseguir vencer. Então, isso é uma evolução boa de quando há emprego pleno. É que as pessoas podem escolher para onde vão trabalhar e não vão querer escolher para um sítio onde não lhes apetece ir trabalhar quando acordam de manhã. Pronto, eu costumo dizer às minhas pessoas, se tu acordares de manhã 2 vezes seguidas e não te apetecer trabalhar para a escola, diz porque alguma coisa está errada e tens que ir para o outro lado. Acha que as pessoas vão escolher o seu emprego mais em função do líder, do tipo de liderança, do tipo de cultura organizacional, do bom ambiente de trabalho, do que propriamente da empresa em si? Do ambiente de trabalho. Ok. Porque elas, pronto, vem o líder e o líder é uma inspiração, mas quer dizer, o que lhes vai acontecer é depois começam a trabalhar. Sim. E o ambiente de trabalho é que conta, não é o líder, porque sim. É os chefes, é os colegas, quer dizer, Sim, é a cultura. Exato, Portanto, porque por vezes a questão da liderança ao líder até pode ser ótima, mas se as chefias intermédias não forem, pronto, o ambiente de trabalho acaba por ser, não é? Por ser... E acontece isso, sim, e muito, acontece-me a mim, não é? e temos que limar. E às vezes existem pessoas numa empresa, eu costumo dizer isto, que é o seguinte, nós estamos a Sisqual está no mundo competitivo mundial. Nós, quando vamos concorrer com a Media Market na Europa, concorremos com os melhores dos Estados Unidos, da Alemanha, de todo o mundo, não é? De Inglaterra, Portugal. E então, quem está num mundo competitivo mundial não consegue chegar lá se não tiver pessoas um bocadinho esotéricas, difíceis. Então, um dos papéis que e nós precisamos deles. Um só pensa em trabalhar, outro não consegue passar a meia-noite, tem uma decisão por fazer, telefona-me à meia-noite menos 5 porque percebeu que eu estava acordado, porque há uma coisa que tem que decidir e não pode deixar para amanhã. Pronto, isto não são loucuras, mas são traços extremos. Mas essas pessoas são fantásticas para fazer uma equipa, mas dá muita fricção. Então, um dos principais papéis que eu tenho hoje em dia é ter a certeza que eles entendem qual é o vetor comum e que os consigo pôr a conviver. Isto para dizer, nós temos de vez em quando pessoas que são fantásticas, mas são péssimos líderes, são lobos solitários. Sim. E portanto, mas só sabemos depois de ver o que acontece à volta. Portanto, um líder com cuidados humanos, etc, a empresa vai crescendo e vão acontecendo estas coisas e portanto pode haver mau ambiente aqui ou ali, temos que estar atentos e o que conta ao fim e ao cabo para as pessoas ficarem é o ambiente. Como é que se define o Frederico enquanto líder? Epá, essa é difícil. Eu sou muito preocupado com as minhas pessoas e tenho muito brio no produto que nós temos. E, portanto, eu não sei o que é que acontece com o brio, mas quem tem brio no que fez gosta que o seu produto seja o melhor do mundo e quem gosta que seja o melhor do mundo gosta que ele seja vendido pelo mundo afora. Agora, não sei se isso tem a ver só
com o brio próprio, se tem a ver com patriotismo, mas eu tenho esse sonho e esse vetor. Eu quero que a minha empresa faça justiça aos seus trabalhadores, aos programadores e analistas que desenvolveram o melhor produto, que eu considero que é o melhor produto que há no mundo, mas se não for, é o segundo ou terceiro. E quero que isso seja conhecido e que seja vivenciado. E, portanto, quero que o nosso produto ande lá por fora. E é isso, neste momento, por exemplo, me está a dar um grande ânimo, um grande gozo. Tenho que confessar. Quase no fim desta nossa conversa, e ficava aqui imenso tempo a falar consigo, deixe-me colocar-lhe duas últimas perguntas. Qual foi o momento mais difícil, mais desafiante para si neste caminho que percorreu? Foi o episódio, de facto, da fábrica em Moçambique? Sim, de longe, 10-0. Não tem nada comparável. O que é que retirou daí, Frederico? Mas foi a fábrica mais ter ficado com 4 filhos sem mãe. Sim. Retirei uma coisa que não disse. Nós aqui, CEOs, vimos aqui falar de forma muito positiva, não é? E muitas vezes transparece que ia sempre correr bem. Não é verdade. Não é verdade. Nos negócios, um negócio sem sorte, quem pensar que é muito inteligente e tem tudo pensado e que a sorte não faz parte do seu sucesso, está no caminho para se esbarrar contra uma parede. Então, a sorte faz muito parte do nosso sucesso. É tal coisa de ser agradecido. E eu sei que a sorte faz parte desse sucesso. Pronto. E às vezes estes embates levam-nos a ser mais humildes, a saber que a sorte faz parte do sucesso e que não vamos sempre ter sorte. Tá? E, portanto, as pessoas que se metem em empreendimentos novos, só 1 em 10 é que funciona, vinga, e tem que sair de cabeça erguida a dizer que a sorte faz. Eu tive muitos episódios na minha vida, e agora não temos tempo de falar deles, em que foi por um triz que a sorte assistiu-me e a empresa continuou. Tá? Portanto, a sorte faz parte do sucesso. O que é que o inspira, Frederico? Inspira-me aquilo que disse, ter um produto melhor do mundo. E inspira-me ver os meus trabalhadores contentes. Eu estou a falar de trabalho. Sim. Muito obrigada, Frederico. Foi um imenso gosto tê-lo na cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de João Martins. Tivemos connosco Frederico Magalhães, fundador e CEO da Sesqual. Quanto a nós, se tiver dúvidas, sugestões de carreira ou até temas que gostasse de ver tratados, envie-me um e-mail para o céuelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe. Fique bem. O Céu é o Limite. Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganha outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, 1 milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e-tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.